Estamos online. Fala, galera. Boa noite pra rapaziada que já tá entrando aí. Giovana, Richard. Vamos só dar um tempinho pra Maria ficar online aqui e a gente começar a live. Boa noite, pessoal que tá entrando. Dá um tchauzinho nos comentários pra gente já começar a interação. Sintam-se à vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Durante a transmissão a gente vai fazer a seleção e durante a live a gente vai repassando as perguntas para vocês e a convidada vai respondendo à medida que seja cabível, né? Vamos lá. Maria tá online. Boa noite. Boa noite, vocês me escutam bem? Tudo bem, Maria? Te escuto. Você me escuta bem? Escuto muito bem. Ai, desculpa, E aí, como você vai? tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo tranquilo. É, vamos começar a nossa live, então? A gente tem... O pessoal está entrando já de pouquinho em pouquinho. Vamos começar com as introduções, né? De praxe das lives. Com certeza. Vamos lá. A primeira pergunta, aquela tradicionalíssima. Como que você conheceu a profissão e o que você decidiu seguir nessa carreira? Eu conheci a profissão de fato, assim mesmo. Eu estava me formando. Eu fiz engenharia química antes de ir fazer, né, a escola de manhã mercante. E eu estava Uhum. conversando com uma amiga minha que fazia engenharia naval na lanchonete e ela falou: Ah, você sabia que o Ciaba está recrutando engenheiros para trabalhar embarcado? Ela só me falou assim, né? Aí eu Uhum. falei assim, nossa, que interessante, porque eu já fiz a engenharia química querendo embarcar em plataforma. E eu achava que a engenharia química era o caminho mais curto para eu trabalhar embarcada. Eu passei 5 anos na Federal, fazendo Uhum. engenharia química, achando que aquele era o caminho mais curto para trabalhar a bordo. E eu moro em Belém, aqui a gente tem o Ciaba, e eu nunca tinha ouvido falar do Ciaba. E essa foi a primeira vez, de fato, que eu ouvi falar do Ciaba. E aí eu fui pesquisar o edital, vi que, na verdade, eu ia mudar de profissão, eu não ia trabalhar como engenheira a bordo, e vi que era aquilo que eu estava procurando. A minha vida toda era aquilo. E aí Uhum. não tive dúvida, me inscrevi para o Azon de 2013, Uhum. 2014, desculpa, e passei e foi isso. Perfeito. Então foi uma guinada assim, não foi uma guinada tão brusca, né? Porque você já tinha essa perspectiva de querer trabalhar a bordo, você já sabia o que você queria fazer, é, mas você pegou um caminho que não era aquele previsto do seu inicial, né? Não, não. Mas assim, engraçado que eu sempre quis trabalhar nos petroleiros, coisa que eu ainda não trabalhei. Quando eu estava na Aham. engenharia química, eu não tinha muita noção, né? Eu passei no vestibular com 17 anos, eu queria trabalhar embarcada, não sabia muito bem como fazer isso. Também a gente estava, aquilo era 2007, era uma época em que a informação era um pouco mais difícil de Uhum. conseguir. Não era tão fácil quanto hoje. Talvez tenha faltado também um pouco de pesquisa da minha parte, né? Uhum. E, e eu tomei uma decisão assim, um pouco no escuro, fiz engenharia química. E aí, mas eu não tinha muita noção, não. Eu queria trabalhar embarcada, achava que aquilo ia me levar a trabalhar embarcada. E na verdade, o Uhum. que eu estava procurando realmente era ser oficial da Marinha Mercante, era trabalhar na Marinha Mercante desde o início. Que ótimo. Bom, que bom que esse desvio te levou para o lugar que você queria, né? Isso é engraçado, eu acho isso muito curioso quando isso acontece na vida das pessoas, que a gente começa a traçar um caminho tentando chegar em um lugar e a gente vê que às vezes aquele caminho ali é um pouco mais complicado, não é bem o caminho que a gente estava procurando e a gente acaba chegando de qualquer forma onde a gente queria. Sim, é É, muito curioso, assim, os caminhos da vida, né? Eles te levam exatamente uhum, mais ou menos aonde você queria ir, mesmo que uhum. haja
não seja tão lógico assim como o pessoal que faz o iPhone, né? Que é o lógico. Não, Mas foi sim, exatamente. essa foi a minha, Tem muitas essa foi a minha pessoas história. que, tem muitas pessoas que vão para iPhone assim, a iPhone nem era. Ouso dizer que é a maioria, que a iPhone não era nem a primeira opção de carreira. Nossa. Não, é o meu caso. A iPhone não era a minha primeira opção de carreira. Eu tenho uma outra formação e aí acabei indo para iPhone e me encontrei e tô aí feliz, quase me formando, graças a Deus. Que É, legal. vamos lá. A gente vai. A gente tem dois temas, né? Hoje na nossa Sim. live, que é um pouco inusitado. A gente vai fazer esse primeiro bloco. Vamos falar sobre a importância do inglês a bordo, que é um tema muito importante, na minha opinião, tá começando a ser discutido com um pouco mais de profundidade, pelo menos na rede, né? A gente sabe que nas escolas a gente tem é, aulas, a gente tem material e a importância do inglês a bordo fica bem clara para a gente, mas para o público em geral não é tão divulgado assim. A gente tem você como uma das pessoas que é uma expoente para fazer essa divulgação da importância do inglês e como é o inglês a bordo. Tá, então vamos começar. A primeira pergunta, eu queria saber em que momento o inglês entrou na sua vida, qual foi assim o seu primeiro contato com o inglês, se você sentiu dificuldade ou foi natural para você. Então, o meu pai e a minha mãe, né, sempre tiveram consciência de que o inglês era importante, porque meu pai perdeu uma grande oportunidade na carreira dele como engenheiro agrônomo de ir para os Estados Uhum. Unidos, porque ele não passou numa prova de inglês. Então, assim, Uhum. ele sempre falou desde criança isso para mim, para minha irmã, que inglês era importante, que inglês abre as portas, que quem tem inglês não tem limite na carreira. Mas isso foi uma coisa que difícil de eu entender. Eles me inscreveram numa escola normal, né, de cursinho de Uhum. inglês, mas eu odiava inglês com toda a força do meu coração. Eu odiava ir pro inglês, eu odiava ir pro curso. Eu era meio pré-adolescente, eu chorava. E eles dois, Uhum. assim, uniram forças e não caíram no meu drama, né? Não, você vai terminar esse curso, você vai ter um diploma. Mas eu digo que esse diploma foi bom, assim, para me dar vocabulário, porque eu realmente não levei a sério o curso. E isso foi uma coisa que depois, né, eu tive que pagar o preço de não ter aproveitado aqueles 5 anos de cursinho de inglês da forma que eu deveria. Como eu tive colegas que aproveitaram e falavam inglês excelente. Então é uma questão Uhum. muito pessoal. Quando eu entrei no Ciaba, eu lembro como se fosse hoje. O professor de inglês falou assim: sabe aquele dia em que aquele momento que os pais de vocês falam, estuda inglês, que isso é importante, você vai precisar no futuro? Esse momento chegou. Ele falou assim pra gente na primeira aula, e ele estava coberto de razão. Aí foi onde, tipo assim, bateu aquele clique da responsabilidade. Eu levei muito a sério o que ele falou. E aí eu comprei umas gramáticas, comecei a estudar sozinha. Depois eu fui dar aula de inglês numa escola de cursos livres. Isso quando eu já tinha terminado o Azon e não queria ficar parada, né, esperando a praticagem chegar. Isso eu não queria. Eu Uhum. queria fazer alguma coisa que agregasse no meu currículo. E aí eu comecei a procurar vaga como professora de inglês, encontrei. E quando eu comecei a usar de fato foi quando na minha primeira embarcação que eu trabalhei com os americanos. Aí eu posso Uhum. dizer que meu inglês era intermediário. Eu conseguia entender muito bem o que eles falavam, eu conseguia responder, mas eu tropeçava em alguns tempos verbais, principalmente no passado, para falar. E eu Uhum. percebi que os marinheiros tinham muita dificuldade. Eles nem sequer falavam inglês, eles sempre tinham um oficial para traduzir. Mas, assim, se eu tive dificuldade, com certeza, sabe? Não, em um idioma, a não ser quem tem muita facilidade de aprendizado, a gente não aprende do dia para noite, né? É verdade. E, assim, claro que quanto mais dedicação você tiver, você vai aprender mais rápido. Mas essa consciência de dedicação chegou um pouco tarde para mim. Então, Uhum. assim, já chegou no Ciaba em 2014, eu já estava com 24, 25 anos. Então, assim, Uhum. a partir desse momento eu comecei a levar muito, muito a sério o inglês na minha vida. Foi isso. Foi então assim, quando você começou a precisar do inglês de fato, que as coisas começaram a ficar muito reais, né? Você acabou meio que abrindo os seus olhos para
para a necessidade do inglês. Uma Sim, dúvida, uma curiosidade. Os marinheiros dessa embarcação onde você trabalhou com os americanos eram brasileiros ou eram sim, marinheiros se eram sim. brasileiros? Eles eram todos brasileiros, os únicos americanos eram top 4, né? Comandante imediato, Uhum, chefe, subchefe. Esses eram os únicos americanos do navio. perfeito. Você notou, quando você embarcou, você já tinha uma certa base do inglês, né? Sim, Você sim, já conseguia sim. se comunicar, como você disse. Você acha que foi uma experiência importante para você desenvolver o seu inglês, às vezes ajudando os marinheiros que não tinham muita noção na comunicação com essas pessoas, com esses profissionais? Sim, com certeza. Eu pedi para o comandante, acabei dando umas aulas voluntárias, né, para os Uhum. marinheiros a A bordo. bordo mesmo. Isso a bordo, quando dava, né? Porque quando não tinha operação é muito difícil a gente ter uma rotina a bordo de Uhum. qualquer coisa, porque muitos imprevistos acontecem, tem a operação, não dá para juntar toda a tripulação, é muito Uhum. difícil, porque tem os quartos de serviço. Então, assim, eu consegui dar algumas aulas, não foram muitas, acho que no embarque de 28 dias eu consegui dar umas 5 aulas. Mas, com certeza, trabalhar com os americanos desenvolveu muito o meu inglês, né? Eu acho que eu saí do intermediário para um começo de um avançado, sabe? Com aquela Uhum. experiência. Depois eu voltei para navio brasileiro, fiquei bastante tempo em navio brasileiro, mas quando eu fiquei desempregada, eu fiquei 1 ano quase desempregada da minha praticagem para até o primeiro embarque como oficial, Uhum. isso eu fiquei dando aula de inglês para marítimo. Então foi aí que eu acho que eu aprendi mais termos técnicos, porque eu precisei estudar bastante Uhum. termos técnicos, principalmente porque eu treinava as pessoas para entrevista, que era uma das coisas que mais aparecia para eu ganhar uma graninha, né, enquanto eu estava desempregada. Então, assim, foi aí, nesse momento, em que eu aprendi mais termos técnicos, mais do que a experiência com os americanos, porque foi uma experiência até curta, foi uma experiência de Uhum. 2 meses. Então, assim, essa é a história. Essa é a história. Como que você avalia a evolução do nível do seu inglês nesse período curto, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente vê muito na internet aí as pessoas têm vários tipos de métodos, vários cursos que prometem que você vai avançar o seu inglês de uma forma absurda num tempo muito curto e tal. Mas assim, pela minha experiência, eu acho que a, 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 a melhor forma de você aprender de uma forma mais rápida é você estando nesse ambiente de imersão e não tem um ambiente de imersão melhor do que tá embarcado, né? Porque, primeiramente, você não tem como sair de lá, né? Você tá lá confinado com as pessoas, você precisa se comunicar com elas. Como que foi essa sua adaptação? Porque você já tinha essa base, né, do inglês, e aí você disse que melhorou bastante a sua estrutura na língua, né? Como é que foi essa sua adaptação, não só da estrutura, da sua proficiência gramatical, mas o avanço do seu vocabulário marítimo quando você chegou a bordo? A gente sabe que quando a gente está na escola, a gente tem uma carga até um tanto pesada, né, quanto a isso, mas eu queria saber da sua experiência, como que você avaliou essa evolução nesse período muito curto quanto ao vocabulário marítimo, que é bem específico, né? Sim, sim, é um vocabulário bem específico e a gente nem tem tanto material sobre isso. Eu acho que comecei a aprender os termos nessa fase que eu treinava, porque eu treinava marinheiro de convés, eu treinava oficial de máquinas. Então, assim, eu fui Uhum, aprendendo muito termo, oficial de náutica. E quando eu fui, aí eu fui para uma outra empresa brasileira, depois eu fui finalmente para uma empresa gringa, que era o que eu mais queria, porque eu queria realmente aprender muita coisa de inglês que eu não sabia e eu sabia que só a experiência de fato de imersão, como você falou, ia me dar. Quando uhum, eu entrei na Golar, que foi a primeira vez que eu peguei uma tripulação toda mista para trabalhar, onde a maioria, onde você só fala inglês e você só vai falar português com os brasileiros, que são 16 pessoas a bordo, e você não vai ter contato com eles o tempo todo, uhum, você começa a pegar algumas dicas, assim, sabe, de palavras que são curtas e que falam por si só. Por exemplo, uhum, uma palavra que eu sempre falo, que foi uma das palavras mais chaves, assim, para minha vida marítima, é properly. Entendeu? Tudo a uhum, bordo você coloca properly. Então, the engines are working properly. É, uhum, então, tipo assim, você pode. The ropes are moored properly. Então, assim, é uma palavra que eu, às vezes,
ficava 3 minutos para tentar explicar que aquilo estava funcionando bem. E teve um Uhum. croata que falou assim, properly. Aí pronto, sabe? Foi uma palavra que abriu a minha vida, tipo assim, facilitou a minha vida e muito. Quando você está a Ajustou para outra bordo, vida, né? quando você está a bordo, é engraçado que você vai aprender inglês com os estrangeiros também, né? E você vai pegar umas palavras assim que você vai falar assim, meu Deus, essa palavra resume uma frase toda que eu teria que perder explicando. Acho que Uhum. esse foi o caminho. Quando você está na imersão, você aprende um termo novo a cada dia e você vai anexando do seu vocabulário e aí vai ficando mais fácil. Você fala muita coisa com pouca palavra. Sim, e a gente sabe que a comunicação a bordo ela tem que ser bem eficiente, né? Então é muito importante para a gente ter essa noção de que o vocabulário ele é muito importante para transmitir a mensagem de uma forma eficiente, que as pessoas com quem a gente está falando nem sempre têm um nível de proficiência muito avançado, né? E a gente sabe que o inglês da vida real não é o inglês da sala de aula, a gente não está falando com livros, a gente está falando com outras pessoas, né? Eu tive essa experiência de ter que lidar com pessoas de outras nacionalidades, que são muitas das nacionalidades que a gente acha a bordo, que são indonésios, indianos, filipinos e tal. E eu tive essa dificuldade na comunicação com eles num primeiro momento, porque na minha cabeça a gente sai do país e todo mundo fala inglês. Bom, antigamente, né? A gente sai do país, todo mundo fala inglês, é tudo ótimo, todo mundo britânico, todo mundo fala igual a rainha. Não é verdade, né? Não, e assim, você sentiu essa dificuldade da comunicação quando você teve que lidar com essas pessoas de nacionalidade, ou então de pessoas de outras nacionalidades, porque a gente também sabe que tem muitos brasileiros que não têm um nível de proficiência muito avançado, muitos latino-americanos que não têm um nível de proficiência muito avançado, principalmente no VHF ou então no rádio, que a gente já sabe que a qualidade do áudio já não é lá essas coisas, né? E você tendo que se comunicar com uma pessoa que não necessariamente vai entender o que você está dizendo e você também não vai necessariamente entender o que ela está dizendo. Você sentiu essa dificuldade? Ah, isso é universal. Eu não conheço nenhum brasileiro que nunca tenha sentido essa dificuldade a bordo. É outro sotaque, o sotaque às vezes é muito forte. E aí a gente tem também a questão do VHF, né? Da qualidade do áudio, que não é a melhor. E então, assim, gente, quando eu comecei na Golar, eu queria jogar o rádio no mar. Essa era a minha sensação. Toda vez que eu ouvia. Não, é sério. Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça, assim. Eu acho que todo oficial passa por isso, todo marinheiro que começa a trabalhar em numa empresa. Quando eu ouvia assim, Maria ou CCA, que era eu de serviço, eu já gelava, assim, eu já suava frio, porque eu sabia que eu ia ter dificuldade de entender o que eles vão falar. Eu tive Uhum. dificuldade de entender um croata, porque ele tinha uma dicção horrível, sabe? Ele Uhum. tinha problema de dicção, então assim, meu Deus do céu, eu não conseguia entender o que aquele homem falava. Eu perguntava às vezes 5 vezes. Isso pessoalmente, não era pelo rádio, não. Era Sim, sim, pessoalmente. sim. Ele na minha cara, eu não conseguia entender o que ele estava falando de inglês. Aí teve um dia que eu falei assim, meu Deus, seu inglês é péssimo. Eu falei pra ele Você que eu falou não para ele. eu falei, meu Deus, o teu inglês é péssimo, eu não consigo entender nada do que tu falas, sabe? Os filipinos, é claro, todo brasileiro pega tempo com os filipinos, porque eles trocam o F pelo P, então fica Hum. Peter, fica chip, fica Copy. wipe, tipo assim, tá falando da wife, da mulher, fica Uhum. wipe. Aí fica, tá falando aí fica o wiper, aí tu pensa que ele tá falando do moço de máquinas, sabe? Aí, tipo, tem uma história que é clássica minha, que logo que eu comecei na BW, o imediato me chamou no rádio procurando o Peter. Aí Uhum. eu era nova no navio, aí como eu fui na criolista e comecei a procurar o Peter, e eu, quem é Peter? E vi uma vez, vi a segunda, vi a terceira, e nada de achar uma pessoa chamada Peter. Aí Uhum. chegou o oficial de náutica filipino, né? Que tava me treinando, e eu perguntei, quem é Peter? Aí ele, Peter? O imediato tá querendo que eu ache o Peter pra ir pro convés. Aí ele, é o Uhum. Peter, entendeu? Aí eu comecei ele tava procurando o Peter e eu entendi Peter. Então, assim, isso vai acontecer. Todo mundo pega tempo. Indiano, eu nunca trabalhei com indiano, mas também é um sotaque muito pesado. Uhum. Indonésios. Então, assim, todo mundo pega tempo, todo mundo pega tempo.
E assim, o mais importante, e isso, se você não fizer a bordo, você vai ser chamado a atenção, porque eu fui, algumas amigas minhas também já foram, é você repetir no rádio o que você entende. Isso é Uhum, primordial. Isso não uhum, é, tipo assim, a gente aprende isso na escola, quando a gente vai a bordo, às vezes a gente não leva isso tão a sério. O meu imediato brasileiro me chamou a atenção logo no meu primeiro embarque, porque eu estava pegando os comandos e não estava repetindo. E quando eu cheguei a bordo do navio gringo, eu já tinha essa experiência, eu vi uma amiga minha também ser chamada a atenção pelo subchefe, porque ela não uhum, estava repetindo o que ela entendia do rádio. Então, isso aí uhum. é muito importante. Sempre repetir. Se você não fizer, se você negligenciar, uma hora você vai ser chamada a atenção pelo seu superior. Isso é clássico. Tá? Chega a ser até perigoso em algumas situações, né? Que você precisa, são situações de perigo, então uma situação em que existe um risco ali inerente, e você precisa que o entendimento exista, não existe outra opção em que as pessoas não se entendam, né? Porque você pode acabar gerando um acidente ou então algum outro infortúnio. Sim, sim. Porque, por exemplo, na minha praticagem eu não fui chamada a atenção por causa disso, mas quando eu comecei a trabalhar como oficial, já me chamaram a atenção. Então eu sempre repito, é aquela coisa, cada marinha, cada navio é uma marinha mercante, mas, por exemplo, se você não fosse chamado no seu primeiro, em algum momento, em algum outro navio, como alguma outra tripulação, você vai ser chamado a atenção por causa disso. Perfeito. Bom, a gente falando de todas essas dificuldades, vamos entrar no tópico, meu tópico favorito desse bloco, né, sobre o inglês, que são as animações que você coloca nas suas redes sociais, simulando situações que a gente vai encontrar a bordo. Eu sou fã, eu sigo, eu assisto todos, acho muito, muito interessante, muito curioso. Mando para os meus amigos, fica aí, e aí, e o desafio? Você viu o desafio? Conseguiu? E aí, não conseguiu fazer e tal? Ah, eu fico muito É muito bom, feliz. assim. Sim, e ajuda bastante, não só na questão da gente, do desenvolvimento do nosso inglês, né? Porque a gente está exposto ali a uma situação real, né? Que você gravou e disponibilizou para a gente, mas também para a gente ter uma ideia de como é essa interação a bordo, porque principalmente a gente que está se formando, a gente não tem uma ideia assim muito consistente, né, de como que é essa comunicação a bordo com pessoas de outras nacionalidades. Tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver com pessoas de outras nacionalidades. Então, sobre essas animações, eu queria saber da onde que surgiu essa ideia, por que você teve essa iniciativa de fazer, quais são os desafios, né, que elas te trazem e o que você pretende fazer com elas daqui para frente, para onde você quer levar elas? Então, assim, eu cheguei a bordo por ser Azon. O Uhum, curso é muito curto. A carga horária de inglês não é tão extensa quanto a de vocês. Então, assim, eu cheguei a bordo muito crua, né? E, e eu tive uma falta enorme de orientação, né? uhum, Assim, não, tive muita carência de um oficial mais experiente que eu, que me orientasse qual caminho a seguir. Então, assim, eu vejo hoje, olhando, analisando, que é aquela coisa que você chega num lugar que você não sabe exatamente o que você tem que saber, né? Então, uhum, assim, eu não sabia o que era exatamente importante. Então, assim, o meu primeiro. E quando eu fui para a primeira tripulação mista, eu tinha muitas falhas, muitos buracos, né? E aí eu pensei assim, eu não quero que as novas gerações de mercantes passem pelo que eu passei. Porque uhum, assim, você não vai ser treinado. Muitas tripulações, elas vão te jogar toda a responsabilidade no primeiro dia que você vai embarcar. Muitos comandantes, muitos imediatos querem que você saiba no primeiro dia como se você trabalhasse naquela embarcação com 20 anos. Isso uhum, aconteceu comigo, isso aconteceu com quase todos os meus colegas. Então, assim, uhum. eles não querem saber se você está no seu primeiro dia de embarque ou se você está há 20 anos naquele navio. Eles querem que você saiba tudo. Já tem que E eu chegar não, pronto, né? exatamente, que é uma coisa meio ilusória, porque isso é impossível, mas eles vão te cobrar Uhum, num nível tão alto que
vai ficar assim, se achando burro, sabe? Se achando burro, Uhum, incompetente. Então, assim, uhum, o que eu queria era que as pessoas tivessem uma orientação das coisas mais rotineiras de bordo, do inglês, uhum, né? Então, assim, eu queria que as pessoas soubessem como se comunicar, queriam que as pessoas tivessem ideia de como era a dificuldade do VHF, de entender. Então, assim, eu queria que as pessoas tivessem um norte, porque eu não tive norte nenhum. Eu fui realmente tropeçando, batendo, sabe? Muitas vezes, por falta realmente de conhecimento, cometi erros, que fui extremamente cobrada depois por isso. Então, assim, uhum. o meu maior objetivo com todo esse trabalho é realmente dar um norte. É um trabalho onde o VHF Challenger, né, que é o desafio do VHF, Sim. eu edito assim, só edito de cortar para ficar cada frase, né, no seu Uhum, devido tempo. Mas eu gravo mesmo na hora que está acontecendo, eu não tenho roteiro, é aquilo ali mesmo que falou na hora. Então não tem nenhum uhum, tipo de maquiagem, é aquilo ali. uhum, As animações mesmo já tem um roteiro, eu já peço para algum oficial gravar comigo, para ficar assim, o que seria realmente o correto, né? E o uhum, VHF é o real, o que é o real mesmo, uhum. inglês real a bordo. Os A gente desafios percebe. A gente é bem percebe, entendeu? diferente, né? É bem diferente. O Aham, desafio das animações realmente às vezes é o preço, porque não sou eu que faço, eu tenho um artista que uhum, faz para mim. Então assim, eu sim, negocio muito com ele o preço para ficar uma coisa que não fique tão pesada para mim e eu uhum, consiga também agregar, né, um trabalho de boa qualidade para todo uhum, mundo, para que as pessoas consigam aprender. Eu queria uma coisa muito didática e eu queria que fosse uma coisa que fosse muito assim fácil aprender, que não tivesse que ser muito esforço. Eu queria dar uhum, o meu recado de forma didática e curto e grosso, assim. São animações curtas, mas que tem muito conteúdo, muitas palavras-chave. Então, assim, esse era o meu objetivo. Meu objetivo era um objetivo, assim, de proteção às gerações futuras de norte, né? Os desafios uhum, é o preço. Às vezes eu fico um tempo maior sem postar, porque eu uhum. preciso também ajustar minhas economias. Então é assim, Claro. né? A gente vai fazendo um esforço aqui, um esforço ali, para continuar mantendo esse trabalho, porque eu adoro. Eu adoro. Quando a animação ficar pronta, eu só falta chorar de emoção, porque eu acho linda. Uhum, Eu acho linda. O meu objetivo futuro com isso é me tornar assim um portal de conhecimento, não só em inglês como outras coisas, né? Tem muitos outros uhum, assuntos que eu gosto de falar na Marinha Mercante. Agora já comecei com lives de recolocação, porque no fundo eu acho que a nossa área é uma área muito carente assim, sim. de conteúdo, sabe? De Uhum, conteúdo. A gente tem que caçar muitas coisas para conseguir um conteúdo e às vezes nem é tão de boa qualidade. Então, assim, o uhum, meu objetivo é realmente colocar cada vez mais conteúdo para que as pessoas se inspirem a estudar inglês também, porque eu vejo ainda uma resistência muito grande do pessoal, principalmente da guarnição, em levar a uhum, sério o inglês. A maioria dos marinheiros, moços, taifeiros, cozinheiros não falam inglês e não querem aprender, tá? uhum. Você vai ver isso a bordo. Eles não querem ter esse esforço e a gente perde como Marinha Mercante Brasileira nisso. A gente perde, sabe? A gente não Uhum. ganha nada não falando inglês. Completamente. A gente é uma coisa que chega a ser, bom, pelo menos para a gente que sai da escola, que chega a ser básica, porque a gente tem a completa noção de que os guidelines da IMO, a maior parte do conhecimento que é relacionado à marinha mercante e esses temas, seja de offshore, seja de cabotagem de navio, eles saem em inglês e a própria IMO recomenda que você consuma esses materiais em inglês, né? Então, assim, é uma coisa que é uma peça central para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da forma que tem que ser feito, né? Então, o inglês é assim, primordial. Agora, um outro aspecto que eu queria tocar, que eu acho muito importante, e o pessoal tem essa dificuldade, porque não tem muito essa noção. O inglês é uma peça central. Isso aí a gente não tem mais discussão. Você precisa falar Graças a inglês. Deus. Agora,
quão bem você precisa realmente falar o inglês para você conseguir embarcar e fazer o seu trabalho do jeito que ele precisa ser feito, sem ter muitos problemas? Então, eu falo assim que você vai ver a bordo todos os níveis de inglês dentro do mesmo navio. Então, assim, se você acha que a gente precisa falar inglês perfeito, não. Tira isso. Meu inglês é perfeito? Não. Meu inglês é 100% correto? Não, não é. Entendeu? Às vezes eu Uhum. conjugo um verbo errado. Eu criei uma consciência de que não é minha língua nativa. E eu sempre vou cometer alguns Uhum. pequenos enganos com tempo verbal, com uma palavra com um pronome. Então, assim, vai ter isso. Agora, eu acho que a gente precisa falar um inglês o melhor possível. Não precisa ser Uhum. perfeito, mas o melhor possível. Mas um inglês que as pessoas possam entender o que você está falando já está ótimo. E que você consiga entender o que elas falam já Uhum. está ótimo. Olha só um adendo aqui, a Letícia Fontes, que é uma grande Uhum. recrutadora da V-Chips, falando assim, queria muito que as pessoas falassem inglês. Porque eles têm muita dificuldade de encontrar, principalmente guarnição que fale inglês. Uhum. Então, assim, o inglês, geralmente, para guarnição, que é o básico que é exigido. Então, assim, são Sim. palavras soltas. O básico é palavras soltas, é o verbo to be, é você conseguir mais entender do que falar, né? Uhum. Então, assim, e ela tem uma dificuldade enorme de encontrar, entendeu? Às vezes não consegue preencher uma vaga por causa disso. Então, Uhum. assim, é muito. Eu acredito que os oficiais da Marinha Mercante já tenham essa consciência. Mas para a guarnição ainda é um desafio muito grande colocar essa consciência. Tanto que eu falo, marinheiro hoje, guarnição completa, que fale um inglês intermediário não fica desempregado nem um mês. A gente tem visto ultimamente, graças a Deus, as coisas têm andado um pouco melhor, né? No nosso mercado, Sim. a gente tem visto bastante na rede, no LinkedIn, aparecer com mais frequência as vagas para marinha de convés, vaga para moço, e sempre tem essa exigência do inglês, né? Às vezes a gente vê que a mesma vaga ela vai sendo anunciada várias Repostada, né? vezes, repostada, porque muitas vezes os recrutadores eles não acharam o profissional com aquele perfil ali, que é necessário. Às vezes você vai embarcar com uma tripulação que é internacional e não tem outro jeito, né? Você precisa falar inglês, você precisa se comunicar, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Bom, Maria, para a gente fechar esse bloco sobre o inglês, eu queria fazer duas perguntas. Você tem planos para algum dia você ir mais a fundo com essa ideia de trazer o inglês com mais força, seja para os marítimos ou não? E se você tem alguma dica para o pessoal que é um pouco mais pembado e queria melhorar o inglês para chegar a bordo já mandando bem? Ah, sim, eu tenho, claro. Eu comecei a desenvolver um curso online, mas Uhum. assim, eu sou uma pessoa, eu gosto de dar um trabalho de qualidade, principalmente se a pessoa vai pagar por aquilo. Então, Sim. assim, eu ainda já tenho uma parte pronta, mas ainda é uma parte muito inicial. Quando eu embarco, eu também fico um pouco afastada desse projeto, mas já tem alguma parte já animada. Eu não vou fazer um curso, eu não quero fazer. Assim, eu sou uma pessoa que já estou um pouco cansada daquela aula expositiva. Eu já não aturo mais aquela aula expositiva, entendeu? Uhum. Todo Então, mundo já está assim, meio cansado desse tipo de eu aula, já né? não tenho paciência, porque hoje no mundo a gente tem tanta coisa legal, né? Tanta coisa didática para ensinar. Por que você coloca uma pessoa. Olha o Luiz aí falando, Maria, não me cobre. Não tem, Luiz. Caramba, eu tô gastando dinheiro com isso, tem que cobrar. Tem que valorizar, Tá. né, o trabalho. Sim, Luiz é gente boa. Ele é segundo oficial de máquinas, muito gente boa. Então, é, o que eu tava falando, só que eu tô fazendo com animação, e aí eu tô fazendo, o primeiro seria EPI, todos os EPIs que a gente usa a bordo em inglês. Aí eu comecei com os Uhum. EPIs normais, aí EPI de trabalho a quente, EPI de trabalho em altura, EPI de trabalho a frio. Só que aí Uhum. eu descobri que eu não tenho tanto conhecimento assim sobre EPI. Aí tá parado, aí eu tenho que estudar sobre EPI, entendeu? Aí vira uma coisa assim, aí eu tô meio empacada aí, mas eu já tenho comecei um outro de ferramentas, né? E vou fazer um de manobra.
Então, assim, vai acontecer. Eu acho que daqui para o fim do ano eu consigo lançar os 3 que eu quero, que é o de EPI, de ferramentas e o de manobra. Eu espero muito que saia, né? Porque pela qualidade que a gente vê das suas animações, a gente tem certeza que vai sair coisa boa daí. Sim, sim. E vai ser com animação, então assim, você vai ver tudo. E a parte de fixação vai ser todo, tipo, gamificado, vão ter todos joguinhos. Não vai Uhum, ser eu gravando e falando como é que fala, entendeu? Como é uhum, que fala capacete. Não, porque eu acho isso um uhum. saco. Eu acho isso um E a saco. Eu gente acho já tem assim. esse tipo de material, assim, em abundância na rede. Se fosse Uhum. para fazer a mesma coisa, não tem muito sentido, né? Você tem Não, que não. trazer um material diferente. E eu também estou Tá, uma outra desenvolvendo pergunta. um. Ah, sim, fale. Perdão, pode continuar. Também estou desenvolvendo um site que vai ficar pronto em dezembro, né? Um site que vai englobar muitos assuntos de marinha mercante, não só em inglês, como tudo. Também tenho a visão de que Uhum, seja um grande site para toda a marinha mercante, né, do mundo. Por que não nós brasileiros, né? Eu sempre me pergunto por que a gente claro. consome tanta coisa de fora e por que não nós brasileiros produzindo conhecimento? E isso eu sempre falo com a artista que faz as minhas animações. Eu sempre quero a Uhum, bandeira do Brasil no macacão, porque todos os gringos que assistirem isso vão saber que existe uma marinha mercante brasileira e que ela está produzindo conteúdo. Eu gostaria que mais brasileiros produzissem. Eu vejo bastante gente já produzindo conteúdo no LinkedIn da Marinha Mercante. Isso me deixa muito feliz, porque eu não sei tudo, eu uhum, não trabalho em todos os tipos de navios, então tem muita gente que me claro. ensina e eu fico muito feliz. E eu acho que quanto mais conteúdo a gente produzir, melhor para a gente, como representatividade, né? Numa escala mundial, Uhum, onde poucas nacionalidades sabem que existem a Marinha Mercante brasileira. Né? Então, tudo uhum, isso. Eu sempre pergunto assim, por que não o Brasil ser o melhor do mundo? O Brasil é o melhor do mundo em muita coisa. Só que uhum, essa nosso pensamento de vira-lata, né? Complexo de vira-lata, uhum. faz com que a gente só veja o lado ruim de ser brasileiro. Mas por que não a Marinha Mercante brasileira? Por que não os mercantes brasileiros serem os melhores do mundo? Então, assim, eu sempre penso, por que não o Brasil e os brasileiros? Sempre assim. Aí a gente tem um exemplo muito próximo da gente, que é a própria Petrobras, que é referência mundial no offshore, desenvolvimento de tecnologias e uma série de práticas. E, assim, eu também fico com essa sensação, porque a gente vê muita produção de conhecimento de vários outros países, países que às vezes não têm uma proeminência tão grande quanto a gente tem na Marinha Mercante, mas eles estão lá produzindo conteúdo, produzindo conhecimento, e a gente fica meio assim, poxa, por que a gente não manda para frente igual os caras, se a gente tem essa expertise? A gente tem tudo aqui, né, para poder botar isso para frente. A gente tem Bom, hoje o offshore mais aquecido do mundo, né? Mais uhum, do que até o Mar do Norte. Se você vê lives aí de pessoas que estão bem mais engajadas nisso, sempre falam. A gente tem o uhum, campo de Búzios, é o maior campo do mundo. Então, assim, uhum. não tem nada que impeça o brasileiro de ser o melhor do mundo. Não tem nada. Só talvez a própria consciência dele. Claro. Só para fechar, uma última pergunta que eu vi aqui, recebi do Vinícius Ferreira, muito interessante. Eu queria fazer essa pergunta para você e para a Letícia, que é a recrutadora, não é? Que está acompanhando a Isso. gente. Se ela puder responder a gente nos comentários, seria ótimo. Ele está perguntando aqui o quanto é valorizado um certificado, tipo o FCE e o TOEFL, é, na hora da seleção do profissional, na hora da entrevista. Que você Olha, tem alguma visão quanto a isso? então, na minha opinião, é claro que isso vai, tipo, brilhar nos olhos de alguém que está lendo seu currículo, né? E porque se Uhum, você tem, quer dizer que você está provando que você tem proeficiência. uhum, Agora, você vai ser testado. Você vai ter que, na hora da entrevista, realmente mostrar que você sabe. Então, assim, é legal, uhum, com certeza. Mas, na hora, você vai ter que mostrar o que você sabe na entrevista. Às vezes, você faz a entrevista primeiro de triagem com um recrutador brasileiro. E depois você vai uhum, fazer uma entrevista técnica com uma pessoa que também a primeira língua dela não é inglês. Tipo, eu fiz uma uhum, entrevista técnica com norueguês. Eu já fiz entrevista técnica pelo telefone com os britânicos. Aí é difícil entender. Entendeu? Aí eu uhum, fiquei procurando, perguntando várias vezes para entender, sem vergonha. Então, assim, uhum.
É ótimo ter um teste, com certeza, agrega no currículo, com certeza. Mais importante do que tudo isso é realmente entender e saber falar, entendeu? Por Uhum, exemplo, eu não gastaria dinheiro com TOEFL, sabe? O que eu uhum, falaria, o que eu gostaria, pegaria esse dinheiro e talvez investiria em comprar os cursos do Marlins, que eles têm alguns cursos na uhum, página deles, tem curso de manobra, eu acho que estava US$ 100 da última vez, são os cursos caros, mas era aberto ao uhum. público, é um curso de... Então, assim, eu talvez daria prioridade a isso do que investir no TOEFL, sabe? Na minha Uhum. opinião. A não sei qual é a opinião da Letícia sobre isso. Não sei se ela tá na live ainda. Estamos esperando, se ela estiver online, a gente está esperando a resposta dela aqui nos comentários. É, só mais uma outra pergunta. Voltando em um aspecto que você tinha tocado antes, da questão de que quando você chegou a bordo no início, você sentiu a dificuldade e a falta de um oficial mais experiente ali para te guiar. O quanto que você acha que isso é importante, não só na questão do inglês, mas no geral, o quanto que você acha que isso é importante para o praticante, para a pessoa que é recém-embarcada ali, está fazendo os primeiros embarques dela, o quanto que você acha que isso é importante para o desenvolvimento daquele profissional ali? Porque a gente, como é praticante, a gente ainda está se desenvolvendo, né? Não, com E o certeza. que você acha? Olha, eu acho que isso é quase 99% da qualidade da sua praticagem, sabe? Uhum, Quando você tem pelo menos um oficial um pouco mais experiente e que quer lhe ensinar, nossa senhora, tudo é maravilhoso, sabe? uhum, Porque ele vai compartilhar o conhecimento dele com você, ele vai te dar um norte do que é importante, do que não é, no que não é importante para agora, né? Tudo é uhum, importante, mas que não é uhum, importante, tão importante naquele momento. É, eu não tive essa pessoa uhum, e, e, e quando alguém me conta que teve, eu fico muito feliz. Então, uhum, assim, já que eu não tive essa pessoa, então eu tento achar formas de ser essa pessoa para pessoas que também não vão ter essa pessoa, entendeu? Então, meu uhum, canal é uma forma de dar orientação, de dar norte, justamente porque, como eu falei, eu acho que falta orientação, eu acho que falta conteúdo, e até que agora está muito melhor com as lives, tanto de vocês uhum, quanto do Mercante Live. Então, assim, uhum, hoje está muito mais fácil, mas eu acho que ter um oficial legal, que te oriente, que seja safo, que tenha paixão pela profissão, porque isso também é muito importante. Você vai encontrar muitas pessoas frustradas a bordo, como em qualquer profissão você vai encontrar. uhum, Não é porque a pessoa está a bordo. Tem uhum, muitas outras profissões que a maioria das pessoas também não gosta do que faz, está pelo dinheiro. uhum, Profissões que dão uhum, muito, que tem um salário assim, vamos dizer, um salário bom, elas vão chamar a atenção de muita gente só pelo dinheiro. E isso é normal. Você encontra isso na medicina, você encontra isso na marinha mercante também. Então, assim, uhum. quando você encontra um profissional que gosta do que faz, ainda gosta de compartilhar, é perfeito, é muito bom. É muito bom. É Cola noventa e nessa nove por pessoa, né? cento cola nessa pessoa, sabe? E às vezes a Uhum, pessoa é muito boa profissional, mas ela odeia te ensinar, ela não quer te ensinar. Ela tá uhum, frustrada com a vida, ela embarca já com raiva do mundo. Aí ela desconta a uhum, raiva em tudo. Então, assim, infelizmente, né? Infelizmente, eu nunca tive um praticante. Um dos meus sonhos é ter um praticante, sabe? uhum, Porque eu vou aprender, eu vou ensinar um pouquinho do que eu sei, uhum. mas eu seria essa pessoa que com certeza orienta e dá uma proteção, porque é muito ruim você chegar a bordo e ser jogado na fogueira, sabe? Porque às vezes você é jogado numa fogueira mesmo, sabe? Onde aí Uhum. você é o saco de pancada da tripulação. E Isso não é você tem que legal. dar o seu jeito ali de lidar com as pessoas, além de ter que aprender as coisas que você precisa aprender normalmente. Então, o desafio é duas vezes maior, né? Eu sempre falo assim, olha, todas as matérias, todas as disciplinas da escola são importantes. Todas. Não tem Uhum, nenhuma mais importante do que outra. É, estudem tudo, estudem mesmo que vocês tenham algum tipo de estejam desestimulados. Eu via muito isso na EFON, no CIABA, meus colegas desestimulados pela própria estrutura, vou ter que fazer o serviço militar obrigatório, aí pegava uhum, um tempo do estudo, pegava um tempo da aula. Era o que eu ouvia na minha época, né, que eu convivi com o pessoal da EFON também ali.
Então, assim, eu sei que tem muito desestímulo, o sistema não é perfeito, não é um sistema que realmente, às vezes, é difícil da gente achar inspiração, mas busquem inspiração fora e tenha certeza que o quanto mais vocês estudarem, menos as pessoas vão usar da sua falta de experiência contra você, sabe? É isso que eu falo. Estudem mesmo com afinco, porque quando vocês forem para bordo e vocês pegarem alguns senior officers, brasileiros ou estrangeiros, com coração amargo, eles vão pegar tudo aquilo da sua falta de experiência e colocar a culpa Uhum. em você e usar aquilo para te colocar para baixo. Então não deixe que isso aconteça, sabe? Não deixe. Saiba mesmo, saiba tudo que você puder. Se eu pudesse voltar para o Azon, eu teria estudado acho que o triplo e o quádruplo do que eu estudei. Justamente para não Uhum. passar por algumas situações que são muito comuns que a gente passa a bordo, infelizmente. E a gente tem relatos de pessoas que até às vezes desistem da profissão por causa de uma experiência muito ruim da praticagem e fica achando que a profissão é aquilo ali, todas as pessoas vão ser daquele jeito, vão ser horríveis com ela e vai ser um inferno embarcar todas as vezes. O que é triste, porque às vezes a própria marinha mercante, no geral, ela perde um excelente profissional, uma pessoa que poderia contribuir bastante para o avanço, né, da marinha mercante em si, por causa de uma coisa que nem faz muito sentido a gente considerar, né? Uma pessoa que está ali com os problemas pessoais dela e acaba descontando em outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Sim, sim. Eu sempre digo, sempre há uma empresa melhor, com uma tripulação melhor e um salário maior. Então, assim, Uhum, não se baseie por uma experiência, um navio, uma tripulação. Não se baseie por uhum, isso. Eu tive experiências ruins, como quase todos os mercantes e todos os profissionais do mundo, e tive experiências maravilhosas. Hoje eu estou numa uhum, empresa onde a tripulação é super calma, ninguém assim fica te perturbando, mas já trabalhei em uma que eu não tinha paz. Era o tempo uhum, todo, o comandante percebia até a vírgula que eu colocava não tão boa dentro do diário, uhum, e isso já era um estresse, isso já era um grito. Então, assim, eu poderia ter deixado de embarcar ali, porque eu peguei uma pessoa que era desequilibrada. Mas não, uhum, eu sempre acreditei nisso. Sempre existe uma empresa melhor, com uma tripulação melhor e com um salário maior. Então, assim, uhum. não se limite, entendeu? Não pegue uma experiência e ache que aquilo é a verdade na marinha mercante. Não é. Não é. Não se pode deixar afetar, né? Não me deixe. Tem coisa melhor, tem coisa pior. Então é assim. É. Sim. Assim como tem Mas coisa sempre melhor, tem coisa pior, né? Você não tá tem, tão ruim assim, você não tá tão mal assim, né? com certeza. Mas ó, tenha sempre. Se você tiver num navio muito ruim, saiba que tem coisa melhor que aquilo. Tem coisa, Uhum. com certeza. Tá, pegando esse gancho aí que você queria, você disse que seria ótimo para você, seria uma experiência fantástica ter um praticante a bordo. Você disse que está na Golar hoje, não é isso? Você Hoje eu tô embarca na, na Vidageira. hoje eu tô na, hoje eu tô na USM, agência, né? Uhum, Mas a uhum, USM está agenciando os navios da BW, que é a uhum. Bergenstock World Wide. E é uma Aham. empresa norueguesa. Então, hoje eu trabalho na OSM, mas nos navios da BW. Mas no E navio que de tipo de gás. navio? É um gazeiro? Sim, um navio de gás, Isso. perfeito. É, você acha que você não teve um praticante ainda por opção das empresas ou por uma questão de pré-requisito de segurança, do tipo de operação? Olha, do tipo de navio que eu estou trabalhando, que se chama FSRU, que já é um Uhum. outro tipo de navio dentro do gás, né? Que seria uma unidade regasificadora Regasificadora. de gás natural liquefeito. Esse tipo, tem 3 empresas operando na costa brasileira. É a BW, né? É a Golar, que eles chamam de Golar também, e é a Eximar, né? Uhum. Que é essas são as 3 empresas. A única que pega praticante é a Eximar. A Uhum. Golar eu nunca pegou, eu cheguei até a perguntar e aí a pessoa responsável falou que não tinha projetos e que aquilo não era da minha conta. Foi assim que ela falou. Eu perguntei para ela assim, por que não tem. Eu perguntei, tipo, assim, por que não tem praticante a bordo dos navios? Eu Uhum. falei assim, olha, tem camarote sobrando. Aí ela falou assim, Maria, isso não é da sua conta. Eu falei, tá bom.
A BW é uma empresa muito legal, com uma estrutura Uhum, política muito bacana. Eu acho que ela ainda não pegou porque o navio ainda não está no contrato, ainda está no comissionamento, né? Então é um uhum, momento muito, muito inicial e veio a uhum, pandemia. Mas pelo que eu conheço da BW, provavelmente se houver uma solicitação dos brasileiros, eles provavelmente vão colocar, porque eles são bem legais mesmo. uhum. Perfeito. Bom, é, você é engenheira química, né? Que você tinha Bom, mencionado no início. Você fez a engenharia química antes de ir para a IFOM. sim, sim, isso Eu mesmo. preciso perguntar. Eu preciso perguntar porque é aquela pergunta que define a nossa vida. Por que o passa disso e não a máquina, já que você tinha esse background da engenharia química e seria um passo até lógico, né? Ir para a máquina e não para Com passar disso. certeza, com certeza. E é verdade, ó, o Luiz falou, o BW trabalha com muitas mulheres, é verdade. A gente, a maioria é mulher brasileira Isso é de muito oficial do que importante. homem. É uma empresa bem legal. Bom, por que passa disso e não máquina? Porque no edital engenharia química não estava previsto como Uhum, pré-requisito para máquina, quando eu fiz o ASON. uhum, Então foi por uhum. isso que eu não fiz máquina, porque a minha ideia era fazer máquinas. Mas aí, quando eu Aham, vi o edital, não tinha o curso de engenharia química previsto para eu poder me inscrever como uhum, maquinista. Então, eu me inscrevi uhum. na Náutica. Foi isso. Perfeito. Bom, Eu então não fui uma eu que pergunta. escolhi, fui escolhida, Aham, entendeu? Fui foi escolhida. escolhida. Perfeito. Bianca, É, porque o Passa Disso é topzera. Com certeza, né, Bianca? Muito topzera. eu sou suspeito para falar. Eu sou aluno de náutica. Então a gente não vai entrar nesse mérito aqui. A gente tem dois pilotos na live. Não vamos deixar os maquinistas tristes hoje. Beleza. Conta pra gente como é que você foi parar num gazeiro. A gente sabe que hoje a gente tem essa dificuldade do pessoal para embarcar nesses três tipos de embarcação, os petroleiros, os gazeiros e os navios químicos, por conta da necessidade dos cursos, né? Foi difícil para você fazer esses cursos? Essa dificuldade que o pessoal está tendo hoje aconteceu para você? Sim, com certeza, aconteceu para mim. Eu caí no gazeiro de paraquedas, totalmente paraquedas. Uhum, Eu não sabia nem o que era uma FSRU. Tinha um artigo na internet que falava até do Golar Winter, que estava no uhum, Rio. Não sei nem se era o Golar Winter ou era o outro, o Golar antes dele, que estava perdendo o contrato. Bom, só tinha esse artigo, né? uhum, Eu saí, eu saí do graneleiro, porque a escala era muito alta. A gente tem uma empresa no Brasil. Eu sou muito grata à Lira. Foi uma empresa que abriu uhum, as portas para mim, que não tinha nenhuma experiência, me deu oportunidade. Mas a escala era muito, muito puxada. Então, assim, em um ano de Lira, eu fiquei 31 dias em casa só. O uhum. resto eu fiquei embarcada. Nossa. Eu fiz um embarque assim de 4 meses e 20. Olha, a Elisa aí era maquinista lá na Lira. Beijo, Elisa. Golar Spirit, isso mesmo. Era o Golar Spirit que estava perdendo o contrato e só tinha esse artigo. Isso mesmo. Então, assim, fiz um embarque de 4 meses e 20, fiquei 31 dias em casa e voltei para mais 5 meses e 10 de embarque. E aí eu já Uhum, estava esgotada. Estava esgotada e aí eu pedi demissão, né? Saí. uhum, E aí eu falei assim, bom, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei para ir para Lira, né? Eu vou para o Rio, vou uhum, começar a ligar, vou começar a entrar em contato com todos os mercantes que eu conheço. E uhum, aí, por incrível que pareça, o marinheiro de máquinas, que foi o Pedro, uhum. que me falou da Lira, e eu comecei a entrar em contato com a Lira, e aí eu consegui, depois de 7 meses, entrar na Lira. Foi o mesmo marinheiro que me levou na Golar. Então eu devo meus 2 primeiros empregos à mesma pessoa. É muito Um engraçada a momento vida, da sua né? vida, praticamente, É né? muito destino, é muito destino. Então, assim, ele estava no Rio, ele estava entrando para a CBO, e aí ele falou assim: Ah, Maria, ele estava entrando na CBO, mas estava uma coisa meio nebulosa, ele não tinha certeza. Aham. Aí ele falou assim: Maria, eu vou na Golar hoje, no escritório. Eu nunca tinha ouvido falar da Golar, né? Quer ir comigo? Eu falei, quero. Aí eu fui lá, fui apresentada a pessoa responsável, que já me conhecia da Bram, porque tinha trabalhado Uhum. na Bram. E ela falou: Olha, vai ter uma vaga em dezembro, mantenha contato. Isso é um erro muito comum das pessoas. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm pedir ajuda e eu falo assim: Olha, mantém contato comigo, porque muita gente vem falar comigo e eu Uhum. esqueço, porque eu tenho muita coisa na cabeça, como todo ser humano.
E as pessoas Claro. desaparecem. Gente, não é vergonha. A cada 10 dias me manda uma mensagem. Foi o que eu fiz para ela. A cada 15 dias eu mandava uma mensagem. E aí ela me Uhum, chamou e me contratou. A diferença foi brutal. A diferença de um uhum, graneleiro para um gazeiro é brutal de operação. uhum, A FSRU, ela é um navio complexo. É um navio complexo. uhum, É um navio que você não sentar, não estudar o manual, não estudar as publicações do SIGINT, que é a publicação internacional dos tanques em geral, né? O LNG uhum, Knowledge, que é um livro que é uma base para quem trabalha em LNG. Você não vai entender nada. É um navio assim que realmente te desafia. Aquelas pessoas que gostam de desafio ou de operação uhum, vão ser realizadas na FSRU. Mas, por um outro lado, ele não navega. O que também uhum, você começa a perder muita coisa da navegação, dos equipamentos. uhum, Então, assim, eu diria que esse é o lado ruim de se trabalhar numa uhum, FSRU quando você é piloto. Quando você é uhum, maquinista, tem 300 equipamentos na praça de máquinas, sabe? uhum, É muita coisa, é muita manutenção. Então, assim, para o maquinista, a manutenção preditiva ou corretiva sempre tem. Agora, para os pilotos, por exemplo, eu sinto que os pilotos que já estão há bastante tempo na FSRU, eu já vou para 2 anos, eles começam a sentir falta do feeling da navegação, da atrapação, uhum, sabe? Isso uhum, vai fazendo falta. Mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Na questão da certificação os avançados eu fiz todos no Brasil. O ESOP e o ESOC eu consegui através do sindicato. Depois de muito bater em porta e tudo mais, o sindicato, como é que funciona? Tem os cursos PREPOM, né, que são previstos no PREPOM, uhum. que é o edital de Sim. todos os cursos que vão acontecer no ano. E tem os cursos extra PREPOM, que são cursos, por exemplo, Uhum, eu sou VCHIPS, você é o SM. A gente tem um monte de uhum, oficial aí que precisa de um curso. E aí a gente uhum, vai com o sindicato e vai com o CIAGA ou CIABA e fala assim, ó, a gente precisa fechar uma turma para formar os uhum, nossos oficiais. Aí o, o CIAGA, eles pagam para o CIAGA, né, um uhum, dinheiro lá, não sei, acho que são 25 mil reais. Eu não tenho ideia de quanto custa um curso desse. Mas a gente sim. divide, tá? Divide. E aí, como não tem todo mundo ao mesmo tempo, você não pode desembarcar todos os seus oficiais. Tem uma parte embarcada e tem Uhum, uma parte em casa. Então você paga umas sim. 4, 5 turmas, né? Por esse valor. E aí, como sobra vagas? Sobra vagas, porque não está todo mundo desembarcado. E aí, Uhum, essas outras vagas que sobram vão para o sindicato. E aí, o uhum, sindicato tem uma lista. Aí eu estava na lista. Aí ele fala assim: olha, tá sobrando 3 vagas. O ESOP, por exemplo, eu estava no Rio, vai lá de manhã, né? Quando começar a chamada dos cursos, você fica naquele auditório, eles começam a chamar. Se faltar 3 pessoas, você entra. Eu era a terceira. A Jussiara, que é uma maquinista, não sei se ela está aqui, ela era a segunda. Eu era eu e ela. Eu era a uhum, segunda. E faltou exatamente 2 pessoas naquele dia e eu entrei na turma. E assim uhum, funciona todos os cursos do CIAB e do CIAGA. Você vai no dia, você tem aquela lista de reserva de espera. Se faltar uhum, alguém, você entra. Foi assim que eu consegui o ESOP e o ESOC. O ESOG eu já uhum, consegui mais lá na frente, quando eu pedi demissão da Lira. Eu pedi uma indicação da empresa, eles me indicaram, e aí eu já fui para uhum, a lista principal e já fiz o ESOG. E depois começaram os do Chile, eu não tinha ideia disso. Começou logo depois que uhum. eu fiz o ESOG, essa história. Ah, você pode ir para o Chile fazer, para o Uruguai, para o Peru. Eu teria ido na época, com certeza. E essa Com questão do certeza. endosso deu um problema grande, né? Porque teve um pessoal que foi fazer o curso. Eu assisti sua live essa semana, não sei, não lembro se foi bem essa semana ou se foi na semana passada. É, você tinha como convidado um segundo ON que ele tinha ido fazer o curso, e aí depois, quando ele voltou, na semana em que ele voltou, a DPC passou a não endossar mais o curso. Teve Foi, esse problema todo, né, com o pessoal. foi, com Você não certeza. teve, você Mas, não teve esse problema, né? Graças a Deus. não, eu não tive esse problema, mas a questão toda também já falei, volto a repetir, porque tem gente que não sabe. O endosso também não é uma coisa que você precise tanto, a não ser que você vai embarcar Neucano, ou acho que a Uhum, Norsul tem petroleiro, eu acho que a Norsul tem petroleiro, né? uhum,
ou a Aliança, não tenho certeza, acho que a Aliança. Uma das duas tem petroleiro, me corrijam aí, gente, vocês que sabem, já sabem mais, né? Então, assim, se você for embarcar nessas duas empresas, você vai precisar do endosso. Agora, a quantidade maior, esmagadora de navios tanques, quem tem são as agências, OSM e V-Ships, a BZ, a Oceanview, que agencia a Gola. Então, assim, esses navios são todos bandeiras estrangeiras. Maria, Agência... Oi. Maria, Ai, que desculpa vai ser te derrubado. cortar. A gente tem o 10 segundos. Eu vou começar uma outra chamada Tá, e eu já te chamo de volta. tá Rapaziada, bom. entra na live. Tá bom.